Você sente que o mundo não te escuta? Que mesmo tentando ser claro, ninguém realmente presta atenção no que você diz? Já teve a sensação de estar sempre explicando demais e mesmo assim sendo mal interpretado? Como se sua voz fosse um ruído no fundo da multidão. A verdade é que talvez não falte palavras, falta presença. Falta aquele silêncio que pesa, aquele olhar que comunica mais do que 1000 justificativas. Os homens que moldaram o mundo, os que realmente importaram, não precisaram gritar. Eles sabiam quem eram, e essa certeza impunha respeito. Neste vídeo, você não vai aprender truques de comunicação, nem frases prontas para impressionar. Você vai aprender a se calar com firmeza, a ocupar espaço sem fazer barulho. Porque os homens mais respeitados não mendigam atenção. Eles provocam silêncio ao entrar. E isso não vem do acaso. Vem de uma filosofia que moldou imperadores, soldados, líderes e homens inabaláveis. O estoicismo. Não seja entendido, seja sentido. Palavras podem ser ignoradas. Explicações podem ser distorcidas. Argumentos podem ser combatidos. Mas uma presença firme, não. Ela atravessa as defesas das pessoas. Ela não pede licença. Ela imprime respeito. Os estoicos entendiam isso. Que um homem não precisa falar muito para ser ouvido. Quando sua energia está centrada, suas atitudes falam por você. A forma como você se posiciona, como você entra em um ambiente, como você encara alguém nos olhos, isso é linguagem. Epicteto já dizia, seja mais do que aparenta, fale menos do que sabe. Os fracos querem ser entendidos, querem se explicar o tempo todo, porque têm medo de serem mal interpretados. Mas os fortes, eles entendem que quem realmente sabe quem é, não precisa de plateia, não precisam se justificar. Quando você entra em um lugar, você não precisa dizer nada. Mas o seu silêncio tem que carregar peso. O jeito que você anda, o jeito que você observa, o jeito que você existe ali, mesmo quieto, isso comunica mais do que qualquer discurso decorado. O erro da maioria dos homens é tentar convencer os outros. O acerto dos sábios é simplesmente estar firme, calado, presente. Um homem assim não precisa gritar, porque sua presença já é um lembrete. Eu sei quem eu sou, e você sente isso. Lição 2. Pare de tentar agradar. Homens fracos vivem se dobrando para serem aceitos. Eles moldam suas palavras, mudam suas opiniões, traem a si mesmos, tudo para arrancar um pouco de aprovação dos outros. Mas quanto mais você tenta agradar, menos você é respeitado. Você se torna previsível, você se torna descartável, você se torna invisível. Marco Aurélio deixou um aviso direto, escrito em suas meditações. Não perca tempo pensando no que os outros pensam. Um homem centrado não precisa gritar sua independência. Ele a mostra no modo como vive. Ele não é arrogante, mas também não é submisso. Ele ajuda quando decide ajudar. Ele diz não quando precisa dizer. Ele é generoso, sim, mas nunca carente. Entenda, a necessidade de agradar é uma prisão invisível. Quem vive dela está sempre pedindo permissão para existir, pedindo permissão para ser ele mesmo. E ninguém respeita quem implora por espaço. Respeito não se pede, respeito não se compra. Respeito se conquista pelo simples fato de você não estar à venda. Quando você para de se dobrar, o mundo começa a te enxergar. Quando você aprende a dizer não, sua palavra sim ganha valor. E quando você não precisa da aprovação de ninguém, é aí que você começa a ser seguido. Então grave isso. Se você quer respeito, aprenda a não pedir permissão para existir. 3. O silêncio é sua arma mais poderosa. O mundo fala demais. Opiniões jogadas no vento, justificativas sem fim. Gente tentando provar tudo o tempo todo. E quanto mais barulho fazem, menos dizem.
Homens ansiosos preenchem cada espaço com palavras. Eles falam por medo, falam por insegurança, falam porque não suportam o vazio de ficarem em silêncio diante de si mesmos. Mas o homem estoico é diferente. Ele aprendeu a calar, não por covardia, mas por domínio, porque ele sabe que o silêncio é poder. Epicteto dizia: primeiro aprenda a ouvir, só depois, se for o caso, fale. E quando ele fala, é como um trovão em meio a sussurros, porque suas palavras não são comuns, são escolhas, cirúrgicas, inevitáveis. O silêncio do homem centrado incomoda, porque ele transmite algo que os outros não conseguem explicar, como se ele soubesse o que os outros ainda estão tentando entender. Quem cala com firmeza parece saber algo que os outros ignoram, e essa sensação intimida. Você não precisa responder tudo, não precisa corrigir cada injustiça, nem rebater cada provocação. Às vezes, o maior sinal de força é não se mover, é sorrir levemente diante do caos e escolher o silêncio. Porque o silêncio verdadeiro não é vazio, ele é cheio de presença, cheio de intenção, cheio de autoridade. Dominar o silêncio é dominar a si mesmo, e quem domina a si mesmo domina qualquer ambiente. Lição 4. Transforme dor em domínio. A vida vai te testar, vai te dobrar, vai te humilhar, e não importa o quanto você se prepare, vai doer. Mas o estoico não foge da dor. Ele entra no fogo, com os olhos abertos, com a mente firme, porque ele entende algo que a maioria nunca vai entender. A dor é uma professora cruel, mas justa. Cada rejeição o ensina a se bastar. Cada humilhação o ensina a não depender da aprovação de ninguém. Cada injustiça o força a encontrar força dentro de si. Muitos se vitimizam, culpam o mundo, esperam piedade. Mas o estoico escolhe ser o ferreiro da própria alma. Ele transforma a dor em disciplina, a frustração em foco, a raiva em ação. Epicteto, que viveu como escravo, escreveu: o que me fere, me fortalece se eu souber usar. E ele usava, como poucos. Você quer respeito? Então pare de fugir da dor que te formou, porque o respeito verdadeiro não nasce nos aplausos. Ele nasce no silêncio das batalhas internas, naquelas noites em que você estava quebrado e decidiu continuar, como o ferro que vira espada após ser forjado no fogo. Você só se torna inquebrável quando suporta ser quebrado. E ali, no meio da dor, você deixa de ser vítima e se torna mestre, não da dor, mas de si mesmo. Esse é o verdadeiro domínio, não o que grita, mas o que resiste em silêncio. O mundo respeita quem se cala com firmeza. Você não precisa levantar a voz, não precisa implorar por atenção, precisa baixar o tom da alma. Presença é mais poderosa que discurso. Postura diz mais do que qualquer argumento. Enquanto muitos tentam provar algo, o verdadeiro homem só precisa estar ali, silencioso, firme, inabalável. Se você está cansado de ser ignorado, se quer abandonar de vez a carência e construir uma masculinidade forte, sólida, impossível de dobrar, inscreva-se agora no canal. Aqui, a gente não ensina gritos, ensina presença, ensina virtude, ensina a ser respeitado, sem precisar dizer uma palavra. Seja o tipo de homem que ninguém ousa interromper. Construa no silêncio, seja impossível de ignorar.